Olá pessoal, sou o professor Marcos Barros. Vamos começar hoje a estudar o nosso conteúdo sobre direito constitucional. Direito constitucional que nós vamos detalhar, nós vamos fazer um estudo completo da nossa matéria. Tanto nós vamos estudar a questão do texto da Constituição, como também as decisões dos tribunais e, como mais importante para a questão de concurso na nossa matéria, as decisões do STF, e também vamos estudar o que os autores mais importantes, que são mais adotados pelas bancas, vêm colocando na nossa matéria. Então, o nosso estudo, ele vai ser um estudo teórico completo, e junto a isso nós vamos estar fazendo o quê? Inserindo questões de concurso a cada tópico que for estudando. Então, o legal da nossa matéria vai ser: você não vai ter que ver toda a teoria para depois poder começar a fazer o exercício e ver como que isso é cobrado no concurso. A cada ponto que eu for explicando, aquilo que já tiver caído em concurso, nós já vamos resolver questões e você já vai poder ver como que é aplicado essa matéria que nós vamos detalhar no dia a dia da prova de concurso. Eu espero que o nosso estudo seja um estudo muito proveitoso para você. Eu vou tentar fazer um estudo o mais didático possível para que você não tenha dificuldade na nossa matéria. Então, nós vamos começar com a nossa matéria sobre direito constitucional. Quando nós falamos no direito constitucional, a primeira matéria que nós devemos estudar é a questão sobre princípios fundamentais. Princípios fundamentais, na Constituição de 88, ele vai estar previsto entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição. Quando nós falamos na estrutura constitucional, isso é muito importante para concurso. Por quê? As questões de concurso, principalmente questões que já caíram no CESP, que é uma banca que gosta de sempre fazer uma inovação, o que normalmente ele faz? Ele pega um texto da Constituição, que vamos supor está no artigo 5º da Constituição, que estuda sobre direitos e garantias individuais. Ele faz o questionamento baseado no artigo 5º e ele vai falar o que para você? Que aquele assunto é classificado como um princípio fundamental. Só que o princípio fundamental está entre o artigo 1º e 4º, fugindo da teoria dos direitos e garantias individuais, que estão no artigo 5º da Constituição. Então, para que você possa ter um estudo favorável, é importante você conhecer como que está formado e montado o texto constitucional. Então, entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição, quais são os conteúdos que você vai estar detalhando? Então, nós temos no artigo 1º os fundamentos do Estado, no artigo 2º o que nós chamamos de separação dos poderes, artigo 3º os objetivos fundamentais e no artigo 4º nós temos o que nós chamamos de princípios da ordem internacional. E nós vamos estar fazendo um estudo bem detalhado, bem aprofundado dessa primeira parte da Constituição. Então, no nosso slide que nós temos, o que ele vem falando? O artigo 1º da Constituição, ele diz para a gente o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, vindo aqui para o nosso estudo de lousa, nós vamos observar o seguinte. Quando nós falamos aqui na questão do nome do nosso país, nós vamos observar que nós temos a seguinte consideração. Quando nós temos a nossa interpretação constitucional, nós vamos observar o seguinte. Quando você tem aqui o termo república, o que esse termo república ele significa? A república ele não é nada mais que a nossa forma de governo. Então, falou aqui em república, forma de governo. Então, a república ela determina a nossa forma de governo. E o que isso significa? A forma de governo é como a pessoa chega ao poder. Então você vai estar estudando o quê? Como que hoje eu tenho um presidente da República, um governador, um prefeito, pessoas que alcançaram o poder dentro do Estado. Então, essas pessoas, elas chegam ao poder por meio do mecanismo republicano que nós temos em nosso país. O segundo ponto que nós temos aqui é que ele fala que nós também temos o que nós chamamos de quê? Nós temos o que nós chamamos de República Federativa. E a República Federativa, esse termo aqui que o nosso Constituinte utilizou, ele vai estar estudando o que com você? Ele vai estar estudando a nossa forma de Estado.
Então, quando nós falamos na questão do federativo, ele está nos explicando a forma de Estado que o nosso país adotou. E a federação, ela vai ser o quê? Uma forma de Estado em que ela possui vários centros de governo. É só você ler o artigo 1º. O que o artigo 1º está dizendo? Que o nosso Estado ele é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF. Então você tem um centro de governo chamado União, um centro de governo chamado Estado, centros de governo chamado DF e centros de governo chamado de municípios.